Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Felipe Abrão Monteiro. Irei apresentar o trabalho intitulado A utilização da fluorescência portátil de raio-x na identificação e classificação dos meteoritos metálicos resgatados do incêndio do Museu Nacional. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação de Geologia do UFRJ. E vamos mudar um pouco o assunto, falando um pouco de meteoritos. Então, no dia 2 de setembro de 2018, o Palácio do Museu Nacional pegou fogo, infelizmente, lá no Rio de Janeiro, e foi realmente uma catástrofe muito grande. No número 1, a gente tem uma foto mostrando como é que ficou o palácio após o incêndio, e nesse local foi onde a Polícia Federal descobriu onde o fogo começou a se alastrar, a partir de um curto no ar-condicionado. No número 2, nós temos o hall de entrada do palácio, onde está o meteorito Bendegoa, que é o maior meteorito brasileiro, descoberto lá na Bahia, no sertão da Bahia. No número 3, temos a sala de exposição, onde estava a exposição dos meteoritos, que se chamava da Gênese ao Apocalipse. E no fundo do palácio, número 4, era a reserva técnica da coleção de meteoritos, onde fica o departamento de geologia, onde ficava o departamento de geologia e paleontologia do Museu Nacional. Como a coleção de meteoritos ficava em 3 locais distintos, ela foi atingida pelo fogo de formas diferentes. Essa foto, logo após o incêndio, no dia seguinte, abriu-se a porta do palácio e vimos o meteorito Bendegoa, coberto por cinzas, e o totem, com a história dele, logo atrás, praticamente intacto. Então, é uma foto emblemática que circulou o mundo inteiro, dando uma esperança de que materiais de outras coleções também pudessem ser recuperados. Então, nós temos a doutora Maria Elizabeth Zucoloto, a Beth, que é a curadora da coleção de meteoritos lá do museu, resgatando o que foi possível naquele momento, antes que a Polícia Federal interditasse. É muito emocionante falar sobre esse assunto, porque a gente viveu muito tempo lá. Então, no dia seguinte, os meteoritos da exposição, eles foram resgatados, praticamente todos os exemplares, os 27, como a gente pode ver. Eles sofreram um pouco aquecimento, porque nessa sala o teto não colapsou. Então, foi possível resgatar de uma forma bem rápida, antes que pudesse ser fechado, aquela área ali do palácio. Então, esses meteoritos eles foram identificados, foram restaurados, e eles estão agora numa exposição no Planetário do Rio, desde julho do ano passado, com o mesmo nome da Gênese ao Apocalipse. Essas fotos foi quando a Beth ela conseguiu chegar na reserva técnica. Foram as primeiras imagens que ela teve, de materiais retorcidos, ferro, tudo, escombros, porque os 2 andares de cima e o telhado colapsaram. Então, foi um trabalho muito difícil poder recuperar esses meteoritos da coleção, mas foi possível. Então, foram vários materiais separados para poder serem identificados posteriormente, porque tinha detritos e os meteoritos, que são os falsos meteoritos, como a gente chama, que são materiais que o público envia para a gente poder saber se são ou não são meteoritos. Nessa foto abaixo, é a gaveta de aço que estava o microscópio Zeiss, e onde foi recuperado o meteorito de Angra dos Reis, que deu nome à classe dos angritos. Essas câmeras, vocês podem ver que estão um pouco danificadas, e o meteorito ele também não sofreu muito, porque ele estava num cofre de aço. Nessa foto acima, nós temos umas obras de arte, feitas, infelizmente, pelo trágico incêndio, com materiais e meteoritos com vidro. Eles colaram, foi tudo colado. Então, uma tentativa de reconhecer e reclassificar essas amostras, que a gente não conseguiu identificar, está sendo utilizando a análise química através do equipamento da Burker, que é a fluorescência portátil de raio-x.
Então, inicialmente, a gente fez uma série de curvas para poder calibrar, utilizando massas de alguns meteoritos metálicos já conhecidos, para utilizar como padrão. Então, a gente conseguiu alguns resultados bons, através que se encaixavam nesse diagrama de classificação dos meteoritos. E é importante, assim, só para dar uma palhinha, que tem 3 tipos básicos de meteoritos. Os rochosos, que são formados basicamente por silicatos, os metálicos, formados por ligas de ferro e níquel, e os mistos, que é uma composição intermediária entre os silicatos e ligas metálicas. Então, realmente, o equipamento ele foi eficaz na quantificação de elementos maiores, como ferro e níquel, e de elementos menores, como os cobalto, fósforo e enxofre, que são bons para poder classificar os meteoritos metálicos. Em os métodos GeoExploration e Shavings and Turnings, eles se encaixaram muito bem. Eles são 2 métodos apresentados pelo equipamento. Só que eles não são bons para classificar os condritos. Por quê? Porque os condritos têm muitos elementos por conta dos silicatos. As amostras resgatadas, elas devem ser preparadas antes de ser utilizadas no equipamento. Então, a gente lixa a superfície para poder ela estar boa para colocar no equipamento, senão os resultados eles não saem de acordo com o esperado, dá muitos erros. Então, a gente precisa realmente preparar os materiais antes de poderem ser analisados pelo equipamento. Senão, tem muitos produtos de intemperismo, como óxidos e hidróxidos. Naquela tabela, a gente viu algumas análises que foram feitas em alguns meteoritos, com os dados, e a partir daqueles dados gerados, a gente procurou na literatura trabalhos, metodologias que também utilizavam esse tipo de equipamento. Então, a gente conseguiu encontrar 2 que se encaixaram muito bem nas análises, que é utilizando o diagrama de classificação níquel versus cobalto, e um outro utilizando a relação entre a razão de ferro-manganês e níquel. Então, realmente, teve resultados bem promissores que se encaixavam nesses dados que a gente conseguiu adquirir. Então, a gente conseguiu provar que esse equipamento ele é muito útil para a classificação preliminar de meteoritos e, principalmente, para descartar os meteoritos, que era a dúvida principal que a gente tinha com muitos materiais que estavam nos escombros. E, então, alguns materiais a gente vai selecionar, já estão selecionados, para poder fazer uma classificação mais refinada através da microsonda eletrônica, espectroscopia Raman e outras técnicas, que a gente vai fazer para poder realmente identificar se eles são ou não são meteoritos. Então, a gente sabe que os trabalhos e pesquisas ainda continuam. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Nós temos 2 minutos ainda, se alguém tem alguma pergunta. Felipe, quantos não foram encontrados? Olha, no todo, a gente conseguiu encontrar praticamente uns 70% a 80%. A quantidade ainda está muito difícil, porque a tabela que a gente tinha do inventário era quase do ano anterior, então ela não estava toda atualizada. Então, assim, tem alguns que a gente realmente não sabe a quantidade certa de ter. Só que o que acontece? Vários quebraram. Então, o que tinha, por exemplo, era um meteorito, continua sendo um meteorito, só que vários exemplares daquele mesmo. Como a gente viu na foto, tem um todo quebrado. Então, um virou 6, 7. Então, aumentou muito o número do que era. Apesar de que a gente realmente conseguiu encontrar, digamos assim, uns 70% da coleção. Tanto da coleção quanto da exposição. Porque a exposição foram todos realmente recuperados. Então, a gente conseguiu. Agora, da coleção que ficou lá atrás, já não deu. Porque tinham muitos pequenos, outros se desintegraram, que eram carbonatos. Entendeu? Carbonáceos, os meteoritos. Então, realmente, a gente não conseguiu recuperar esses. Mas a gente, assim, entre todas as coleções do museu, a dos meteoritos foi uma das que praticamente a gente conseguiu recuperar bastante. Bem promissor. Ok, obrigado, Felipe. Realmente emocionante, né, o teu relato. Com certeza é algo que vai ficar como uma marca também dessa história de recuperação desse nosso patrimônio nacional. Muito obrigado. Obrigado.